Oi, eu sou Luísa, seja bem-vindo ao meu canal e estamos com mais um vídeo de balé de repertório por aqui. Hoje eu vou contar pra vocês a história do balé La Sylphide, ou La Sylphide, eu falo Sylphide, mas eu não sei como é que se pronuncia, então fica aí em aberto, tá? Então, gente, vocês podem observar a minha make, é inspirada nesse balé, eu postei esse vídeo ontem, se vocês ainda não viram, vão assistir pra aprender a fazer essa make lindíssima de Sylphide. Pra quem me segue lá no Instagram e tal, já viu que eu assisti o balé La Sylphide faz pouco tempo, pela primeira vez, eu nunca tinha assistido esse balé. Gostei bastante, eu achava que ia ser um balé meio chato, assim, sabe? Mas bem pelo contrário, eu achei muito lindo, curti muito e hoje eu tô aqui pra contar a história dele pra vocês. Então se vocês gostam de vídeo de balé de repertório, já deixa um like nesse vídeo, dá uma olhada na playlist que tem... Dá uma olhada na playlist que tem aqui no canal, porque tem muito vídeo de repertório, já fiz vários, tá? E ainda vou fazer mais, não se preocupem. Tô com vários aí planejados pra gravar pra vocês. Me sigam lá no meu Instagram e no meu TikTok, que os dois são @lucurte, tá? Então vamos com algumas informações antes de eu contar a história pra vocês. Tô pegando aqui no meu celular anotadinho. O balé La Sylphide, ele estreou a era romântica no balé clássico. Ele foi o primeiro balé romântico e nele também começaram a se usar os titis românticos, que é o vestido que elas usam, que as Sylphides usam no caso, né? Foi coreografado pelo Filippo Taglioni. É um balé bem antigo, tá? A estreia dele foi em 1832 e a filha do Filippo Taglioni, a Marie Taglioni, recebeu o papel principal. Ela interpretou a Sylphide. O balé La Sylphide é inspirado em um conto escocês, então é uma história que já existia. E é um balé que tem 2 atos. Ele é mais curto assim que os outros, mas a história dele é bem legal, vocês vão ver. Uma coisa muito marcante nesse balé é que a bailarina Marie Taglioni, na época, foi a primeira a usar sapatilhas de ponta no palco. Ele fez especialmente pra ela. E então, assim, foi uma revolução no mundo do balé, né? Imagina, assim, ninguém usava ainda sapatilhas de ponta e as pessoas viram aquilo pela primeira vez. Imagina como devia ser desconfortável a ponta daquela época. Se é de agora a gente já sente dor, imagina lá em 1800, quando não tinha, tipo, ponteira de silicone. Não existia nada, né? Porque ela foi a primeira a usar. Então, assim... complicado, né? E tudo isso aconteceu porque ele queria dar a impressão que ela tava flutuando, que ela tava voando, assim. Então, ele queria que ela dançasse nas pontas. Então, esse balé tem todas as características do romantismo. É aquele amor impossível, inalcançável, o ato branco, que no caso é o segundo ato, né, o segundo e último ato. E então foi nesse balé que foram consagradas as sapatilhas de ponta, né, pela primeira vez, e depois foram usadas por muito tempo, porque deu conseguiu passar realmente essa impressão de leveza, de estar flutuando, e fez muito, muito, muito sucesso, tanto é que a gente usa até hoje, né. Vamos começar a contar a história de La Sylphide. Se passa na Escócia e o primeiro ato... Eu tenho que olhar o nome dos personagens porque eu sou horrível com nomes, né? Eu só lembro do... aqui. Então, o protagonista dessa história, né, depois da Sylphide, é o James. Ele mora numa fazenda e ele vai se casar com a Effie. A Effie é a noiva dele, é uma menina muito feliz, muito sorridente, eles estão muito empolgados pro casamento. Mas o balé começa, assim, pelo menos a versão que eu assisti. Ele tá dormindo na cadeira, tava tendo alguma festa com os amigos dele, devia ser tipo a despedida de solteiro dele, não sei. Aí todo mundo já tava tipo bêbado, atirado no chão, dormindo, e ele tava dormindo numa cadeira, quando ele é acordado pela Sylphide. E o que é uma Sylphide, né? A Sylphide é um espírito do ar, do vento, e ela se veste toda de branco, é um espírito branco, assim, e elas moram na floresta, são tipo invocadas pelas bruxas, e essa Sylphide, que é a principal, ela vai lá, fica vendo o James dormir, se apaixona por ele. Sim, já começou aquelas esquisitices de balé de repertório, né? Ela se apaixona por ele e fica observando ele dormir quando ele acorda e vê ela. Então ele tenta andar atrás dela, tenta perseguir ela ali na cena mesmo, e quando ele vai encostar nela, ele percebe que ela não é real. Ele fica tipo, meu Deus, o que tá acontecendo? É uma miragem. E ela fica tipo, não, eu não sou uma miragem, eu sou uma Sylphide. E ele acha ela muito linda e se apaixona por ela também. Só que no dia seguinte vai ser o casamento dele. Só que ele não consegue parar de pensar na Sylphide. O melhor amigo dele, que se chama Gurn,
vou chamar de Gurn. Então quando o Gurn acorda, a Sylphide vai embora e o James tenta explicar pra ele, tipo... Meu, olha só, eu me apaixonei por ela. E ele fica tipo... O quê? O que tá falando? Você tá viajando, você tá sonhando. Não, amanhã tu vai se casar com a Effie. Aí ele fica... Não, mas eu tenho certeza que era real. Para, meu, para que tá feio. Vai casar com a tua mulher. Aí então no outro dia, a Effie chega com muitas pessoas pra começar as comemorações do casamento deles. Isso antes da comemoração, no caso, ela chega toda feliz, toda apaixonada por ele, e ele tá mega distraído porque ele não consegue parar de pensar na Sylphide, né? Então ela vai atrás dele, não sei o que, e ele tá, tipo, viajando lá. E o amigo dele, Gurn, tem uma quedinha pela noiva. No caso, tipo assim, imagina, o melhor amigo é apaixonado pela noiva do cara, né? E ele fica meio que, tipo... Meu, vai lá com ela! E ele sempre faz umas brincadeiras, assim, com ela, e ela acha muito engraçado, não sei o que, mas ela tá super apaixonada pelo James, né, que é com quem ela vai casar. Eu não sei se ela realmente tá apaixonada por ele, mas ela, tipo, é a noiva dele, entendeu? Então ela tá sempre na volta dele e tal, e o Gurn também tá sempre em volta, assim, fazendo brincadeira com aquilo e não sei o que. Só que é uma situação que, assim, se o James estivesse realmente apaixonado pela noiva dele, ele ficaria com ciúme, né? Tipo assim, meu, para com isso, não sei o que. Só que ele não tá nem aí. Ele tá lá, viajando no mundinho dele, enquanto o amigo dele tá meio que flertando lá com a Effie. A Effie tá, tipo, também não tá entendendo que aquilo é um flerte, mas é um flerte bem na cara. Enfim, começa as preparações pro casamento, quando o James começa a ver a Sylphide de novo. Ela tá lá em cima, assim, num mezanino que tem no cenário, e ela fica dançando e abanando pra ele. Estou aqui! E ele fica muito distraído e ninguém mais vê ela, não porque ela não está ali, tipo, só que as pessoas não estão olhando pra cima, tipo, elas estão ali embaixo, na festa e tudo, e ele fica tipo... Ah, meu Deus, a Sylphide, ela está aqui. Como é que eu vou casar com a Effie se eu tô aqui olhando pra Sylphide? Esses homens, tudo errado esses homens nesses balé, vamos combinar. Quem viu aí o vídeo do Talismã já viu, né, que os boys são tudo um lixo nesse balé, meu Deus do céu, só boy lixo. Então quando tá lá no meio dessas comemorações, antes do casamento, aparece uma bruxa, a Maddie, é uma feiticeira, não é uma bruxa, enfim, feiticeira, bruxa. Ela chega lá no meio da festa, os homens tentam expulsar ela, porque ela é uma feiticeira, tem todo aquele tabu contra mulheres que são bruxas e não sei o que. O James tenta mandar ela embora, fica super furioso, e a Effie diz... Não, amor, por favor, deixa ela ficar aqui. Vai ser divertido. Vamos fazer ela ver o nosso futuro. Então ela senta no meio, a bruxa, e todo mundo começa a ir lá, tipo, várias pessoas vão lá pra ela ler a mão, elas entregam assim a mão, a mulher lê a mão e daí ela fala alguma coisa sobre o futuro de alguém. Aí até tem uma menina que ela fala que ela tá grávida, que ela vai ter um bebê, aí ela fala pro outro que ele vai se apaixonar, sabe? Essas previsões assim. E a Effie quer ver o futuro dela e quando ela mostra a mão pra ela, ela fala assim: Tu não vai se casar com o James, tu vai se casar com o Gurn. E daí todo mundo fica tipo assim, meu Deus, que tenso, imagina, eles estavam indo se casar e daí a mulher fala isso. E daí todo mundo fica tipo, não, capaz. E nisso o James tá lá viajando, olhando pra Sylphide, né? Enfim, é bem engraçada essa cena. Quando isso acontece, o James percebe, ele fica muito brabo e ele manda a bruxa embora daí de verdade. Ele fica furioso com ela, expulsa a mulher. Todo mundo fica tipo meio assim, né? Aí tá, começam várias danças. E aí, durante todas essas danças, o James tá super distraído porque a Sylphide tá lá no mezanino, olhando ele, chamando ele, e ele fica... E ninguém vê ela, né? Só ele que tá vendo, porque tá todo mundo distraído lá embaixo dançando, e daí a Effie vai ficando meio chateada, tipo, ah, vamos dançar aqui, né? Porque do nada ele pega e sai no meio da dança, tipo, super ignora ela, e ela fica chamando ele de volta, assim, enfim, bem trouxa mesmo. Aí todo mundo vai se arrumar pro casamento. Então nesse momento que ela vai se arrumar, que ela sai... Isso tudo acontece no palco, tipo, ela vai pra um canto pra se arrumar com todas as mulheres lá, é bem legal essa cena. E no outro canto estão os homens ali se ajeitando. A Sylphide desce lá do mezanino e dança com o James ali, tipo, no meio de todo mundo. Só que daí tá todo mundo distraído ajudando a Effie, todo mundo distraído, os homens também estão distraídos lá no canto, se arrumando pro casamento. E em vez do noivo estar se arrumando pro casamento, ele tá lá dançando com a Sylphide. Quando ela foge pela porta e ele corre atrás dela, só que ninguém vê que ele sai correndo, ninguém vê que ele foge do casamento. Quando chega a hora de casar, todo mundo se vira e fica, meu Deus, cadê o James? Pra onde é que ele foi? E imagina, a Effie fica enlouquecida, como assim? Onde é que ele tá? Todo mundo começa a procurar ele assim pelo palco e o amigo dele viu que ele saiu correndo, o Gurn, e ele fala pra todo mundo... Ele saiu correndo, ele tava correndo atrás de um espírito. Porque daí, no caso, ele viu a Sylphide e ele fica fazendo os gestos, né, as pantomimas do balé, né, muito legal. Ele fica fazendo assim...
Pra mostrar que era a Sylphide, assim, o símbolo, sei lá, uma mulher, um espírito. E daí ninguém acredita nele, todo mundo fica tipo assim, o que esse cara tá falando? Assim, espírito, maluco, e ele fica... Não, eu vi ele correndo atrás de uma mulher, era um espírito, ele saiu correndo atrás dela. O Gurn sai correndo atrás, né, sai de cena enquanto tá todo mundo em pânico ali naquela situação. E ele volta e diz que realmente viu que ele saiu correndo atrás de um espírito e ninguém acredita nele. Então, acaba o primeiro ato assim. Então, no segundo ato, começa numa floresta e a bruxa, a Marge, tá lá. E ela tá com várias outras bruxas e elas fazem um ritual que evoca vários espíritos. Então, enche de Sylphide o palco. Todas de branco, assim, bem bonito. Nisso, chega a Sylphide com o James atrás dela. E eles estão super apaixonados, só que ela não é humana. E daí tem esse problema. E daí eles ficam nesse impasse, tipo, eu queria que a gente pudesse ficar juntos, mas tu não é humana. E eles não podem ficar juntos com ela sendo um espírito, né? Então eles ficam muito tristes, mas assim, todo mundo continua dançando com a Sylphides. Ela mostra pra ele esse mundo mágico da Sylphides. E então elas vão embora e ele fica sozinho na floresta, muito triste, pensando, tipo, e agora, né? O que eu vou fazer? Nisso, quando ele tá sozinho, a noiva dele aparece. A F, ex-noiva, né? Porque ele abandonou ela lá no altar. Aí ela chega com a mãe dela e ela fica muito triste, muito chateada. Ela fala pra ele e tal. E ele fala... a gente não vai poder se casar. Tipo, depois de já ter abandonado ela, ele fala isso. E ela fica muito chateada, mas então chega o Gurn, já começa ali a consolar ela. Tá bom. Passou. Ele não era o cara certo pra ti. Eu sou o cara certo pra ti. E aí, enfim, eles vão embora e o James continua sozinho na floresta procurando a Sylphide. Nisso, a bruxa volta e ele fala pra ela, tipo, como é que eu posso fazer a Sylphide se tornar humana pra gente poder ficar juntos e ela não ser só um espírito? Aí a bruxa, bem malandra, fala... então, eu tenho esse lenço aqui e ele é mágico. Se tu colocar ele em volta da Sylphide, ela vai virar humana. Aí ele fica super empolgado, pega o lenço, agradece a bruxa que ele tinha super maltratado lá no início, né? Voltam todos os espíritos, as Sylphides, e ele entrega pra Sylphide o lenço. No momento que ela veste o lenço, ela começa a ficar muito mal. Ela começa a sofrer, começa a ficar com muita dor, fica super agoniada e daí ele não sabe o que fazer, não consegue mais tirar o lenço. As asas que ela tem caem e ela fica desesperada e nisso ela morre. Então era tudo uma maldição da bruxa, né? Era uma vingança dela. Ele fica desesperado, chora, tem toda uma cena tipo de não sei se é um velório que chama, mas assim, chegam as Sylphides e carregam o corpo dela de volta. E daí quando ele tá lá triste, sozinho, chorando na floresta, adivinha o que acontece? Passa toda uma festa acontecendo do casamento da ex-noiva dele com o melhor amigo dele. Então, assim, a Effie se casou com o Gurn, eles tiveram um final feliz. O James fica lá sozinho na floresta chorando e ainda vê a ex-noiva dele casando com outro. Esse final eu gostei, porque diferente lá do Talismã, que a guria sofre o negócio inteiro e no final fica com cara, pelo menos a protagonista, no caso, morreu, mas aí o cara tá sofrendo aí, né? Vendo a ex-noiva dele casar com o melhor amigo. Ai, que horror. Então, se realiza, né, a profecia da bruxa, que a Effie ia se casar com o Gurn. E sabe quem tá lá também pra jogar tudo isso na cara dele? A feiticeira, a Madge. Ela tá lá, tipo, Tu me tratou mal, tu me expulsou da tua casa, agora toma aí. Essa é a minha vingança, entendeu? Então é assim que termina o Balé La Sylphide. Mas eu achei muito legal, a história dele é diferente dos outros, porque depois do La Sylphide começou uma era meio assim, balés de 3 atos, o segundo ato é o ato branco, o terceiro ato é o casamento, né? Tipo, vários, Don Quixote, Bela Adormecida. Gente, me esqueci dos outros balés que existem agora, mas enfim, tem vários, né, nesse estilo do casamento do terceiro ato. E La Sylphide não é assim, né? Ele quebra um pouco e termina também no final a princípio triste, porque a Sylphide morre e ele fica triste sozinho pra sempre. Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like, de se inscrever aqui no meu canal, de me seguir lá no meu Instagram, que é @lucorte, e um beijo. Tchau!